Quantas vezes eu e você não olhamos para o lado e não percebemos quem está do nosso lado, o que a pessoa está precisando ou o que a pessoa está sentindo? Quantas vezes a gente até percebe, mas faz de conta que não viu? Quantas vezes a gente percebe, olha, mas pensa assim, outro vai fazer, outra pessoa vai ajudar. Ou fazemos, quem sabe, um julgamento por fora, olhamos e pensamos coisas tipo, não merece, ou alguma coisa ela fez, ou sei lá, tantas coisas que podem nos afastar do propósito de Deus de usar a nossa vida para ajudar o outro. Eu quero contar uma experiência com você, para você, que eu passei com meu esposo essa semana, sobre um moço que estava sentado na rua. Fique aqui porque eu creio que esse vídeo vai falar um pouco ao seu coração, como falou comigo. Eu estava levando meu filho para a escola e eu vi um moço sentado numa esquina e ele estava sentado em cima de uma coberta e ele estava com os joelhos assim dobrados, escorados, os braços assim em cima do joelho e ele estava engolindo. Sabe quando alguém está engolindo a dor, a vontade de chorar? E ele estava com os olhos avermelhados e ele estava fumando. Só que me chamou a atenção porque tinha uma Bíblia no chão. E eu passei, fui levar meu filho para a escola e aquilo me incomodou demais. Eu fiquei muito triste, eu fiquei abalada, eu comecei a chorar e Deus começou a falar comigo. Quantas vezes nós como filhos fazemos de conta que não vemos? Ou quantas vezes a gente não faz nada? A gente sente a dor, fica com dó, fica com empatia, com misericórdia, mas não faz nada. E eu fui com aquilo me constrangendo. E eu não podia parar para perguntar se ele estava bem, porque afinal de contas eu sou mulher e era um homem, né? Não era uma criança, não era uma mulher, era um homem adulto. E isso seria muito estranho eu parar e não era coerente que eu parasse para perguntar. Mas aquilo me incomodou. Eu fui, quando eu passei de volta, ele já tinha deitado no chão. E o Senhor começou a falar comigo sobre como ele vê os filhos que olham para os seus irmãos, porque somos irmãos em Cristo. Às vezes você está sentado na igreja e vê alguém, você sente algo, parece que você sente algo por aquela pessoa no sentido de entender o que ela está passando. É como se você estivesse vendo por fora o que ela está sentindo ou o que ela precisa, mas você não faz nada. Talvez ora pela vida dela ali, mas não faz nada para ajudar. E Deus começou a falar isso comigo, sabe? E Ele me fez pensar nos meus filhos, porque eu tenho 3 filhos. Eu tenho um rapaz já mais velho, adulto, já de 19, uma menina de 16 e um pequeno de 8 anos, já vai fazer 8 anos. E Deus começou a me fazer entender como Ele vê. E eu pensando nos meus filhos, imaginando um filho ver o outro passando a dificuldade e não ajudando. Um filho comendo algo e o outro com fome e não dividindo. E Deus foi trazendo assim um sentimento de muita aflição em mim. E eu entendi que aquela dor, aquela tristeza era como o coração de Deus, sabe? Parecia que Deus estava compartilhando a sua dor comigo, a sua tristeza. E eu cheguei em casa e eu não sabia como falar pro meu marido, porque eu queria muito que ele fosse lá, porque eu não podia, né? Por ser mulher e tal. Então eu queria a ajuda dele. E eu cheguei e falei pra ele, tem coisas que eu não posso fazer. Tem coisas que eu não posso falar, eu preciso do meu parceiro, eu preciso que seja você. E ele falou assim, aí falou, mas Cris, como que eu vou chegar lá? Daí eu falei, conversei com ele, falei assim, olha, vai e pergunta pra ele se ele já comeu, se ele quer comida, se ele tá com fome. E quando você já leva comida, pergunta se ele quer, e aí você dá pra ele e pergunta se tá tudo bem. Conversa, porque talvez ele precise conversar, sabe? Talvez ele precise desabafar, talvez a dor dele, a tristeza, porque ele estava engolindo, ele estava com os olhos vermelhos de quem estava chorando. Talvez aquela dor era a vontade de desabafar com alguém, sabe? Porque quantas vezes nós desabafamos e aquilo nos traz assim uma força, uma energia para continuar mais um pouco, para tentar mais uma vez. E era um moço que ele estava até bem arrumado, sabe? Isso mostrava para mim que ele não estava acostumado com aquele ambiente, que alguma coisa aconteceu na vida dele. E ele estava assim, o tênis amarrado, sabe? Eu comecei a observar, porque era bem perto de um farol e eu fiquei observando enquanto aguardava, né? E ele, enfim, preparei uma comida pra ele, sabe? Coloquei bastante coisa com todo carinho, fiz um suco, eu fiz como se estivesse fazendo pra minha família, sabe? Deus, assim, pensa, eu fui fazendo aquilo com alegria e pensando, sabe, como no que ele se sentiria feliz. Coloquei para ele ali uma bolacha, uma mortadela, um suco, uma garrafa d'água e fiz uma comida bem preparada, esquentei, bem quentinha, bastante comida.
E o meu marido foi levar para ele. Quando o meu marido perguntou se ele tinha comido, ele falou que não tinha comido. Aí meu marido deu a comida para ele e foi perguntar para ele se ele estava bem. Antes do meu marido terminar a frase, você tá bem? Aconteceu alguma coisa? Você precisa de ajuda? Ele já começou a comer. Ele abriu a Tupperware, que foi a comida, e já começou a comer. E ele compartilhou muito pouco com meu esposo. Ele não quis muito assim, não falou muita coisa. E ele falou que tinha perdido o emprego, que chegou na cidade, estava muito difícil, as coisas, enfim. A gente não podia fazer muito por ele. Nós não temos condições de ajudar, não temos ideia. E também não recebi essa direção de Deus, de Deus falar assim, faça isso, faça aquilo, você vai ajudar ele assim, assim, assado. Porque Deus fala o que é pra gente fazer. O que eu senti de Deus era de perguntar se ele estava com fome, levar a comida para ele e perguntar se estava tudo bem, ceder os ouvidos, sabe? Porque às vezes é isso que a pessoa precisa naquele momento. E o Senhor vai preparar todo o caminho. Quem sabe ele estava ali orando e falando para Deus que estava com fome, que precisava comer. E era só isso, entende? Parece pouco, mas às vezes a gente não faz. Às vezes a gente ignora. E às vezes parece pouco e a gente deveria fazer mais. O segredo está em ouvir a Deus, o que Deus disse. E o meu marido conversou com ele contou a história que estava desempregado, enfim, algumas coisas que aconteceu, falou bem pouco, desabafou bem pouco, mas falou. Só que ele se alimentou rápido, ele pegou a comida e já começou a comer. Enquanto o Johnny, meu marido, perguntava para ele já conversava, ele já começou a comer. Então a gente percebeu que ele estava com fome, mesmo, sabe, mesmo. E aí meu marido falou para ele, né, sobre um lugar que ele poderia procurar ajuda, que a nossa igreja tem, né, um social que ajuda as pessoas, toma um banho, cede ajuda com telefone, com corte de cabelo, com comida, tem um restaurante comunitário na igreja que a gente congrega, que serve as pessoas que não têm condição ao almoço, sabe, café da manhã, almoço, e também eles ajudam. Eu sei que eles poderiam ajudar eles até de repente encontrar família, voltar para casa, quem sabe o que ele precisava, porque ele não falou. A gente acredita que ele não vai fazer isso, mas o ponto aqui não é só se ele vai, se ele não vai, o que ele fez, o que ele precisava. A gente perguntou, a gente tentou ajudar, né, na medida da nossa capacidade, porque a gente tem que fazer o que a gente pode fazer. Tem coisas que não estão nas nossas mãos e tem coisas que Deus não nos pede para fazer. E nesse caso, eu consegui ouvir a voz de Deus, consegui obedecer. E foi maravilhoso poder ajudar. Porque a dor que eu senti, era isso que eu queria compartilhar, a dor que eu senti foi muito grande. E às vezes, a gente olha, sente a dor, finge que não tá vendo, às vezes balança a cabeça para não pensar, porque de fato... dói na gente ver que a gente às vezes não pode fazer nada. Mas se você der ouvidos para Deus, você vai poder obedecer naquilo que Deus quer fazer na vida de alguém. Às vezes é um simples. E se você sentiu a dor, é de você que Deus espera algo. Se você sentiu empatia por alguma situação, é de você que Deus espera algo. E talvez você ache que não tenha quase nada, mas é o que você tem para oferecer. Quem sabe é só uma palavra. Outro dia na igreja eu vi uma pessoa e o Senhor começou a falar comigo, fala para ela tal coisa e oferece o teu telefone, se ela quiser que você ligue para conversar com ela depois. E eu fiquei o culto inteiro me segurando, porque a gente fica assim, ai que louco, vai que ela fala que não e me rejeita, né? Eu pensei, mas eu não posso me preocupar com a minha reputação. E eu fiz o que Deus falou e ela quis, sabe? Então a gente precisa entender, estar atento ao que Deus falar e a gente precisa olhar. Esse é o ponto mais importante que eu quero trazer para você nesse vídeo. A gente precisa olhar para as pessoas ao nosso redor, olhar com atenção, prestar atenção. Não é esperar que alguém te peça ajuda, não é esperar que alguém bata na sua porta para pedir comida, não é esperar que alguém precise de um tênis e te peça. Se você está vendo, observando a necessidade de alguém do seu lado, ao seu redor, e que você pode fazer algo, não espere ela pedir. Se é um caso, uma situação que você não pode você mesmo oferecer, porque talvez você vai expor a pessoa, ela vai se sentir mal, peça ajuda ao Espírito Santo, ele vai te conduzir com a estratégia melhor possível. Aliás, não é nem a melhor possível, é a melhor. O Espírito Santo vai te dar a melhor estratégia. Mas fique atento, sabe? Seja um canal de Deus na vida de alguém. Se deixe ser as mãos de Deus aqui na terra, se deixe ser os pés de Deus aqui na terra, se deixe ser a voz do Senhor na terra, sabe? Ceda o seu coração para sentir as coisas que o Senhor sente e faça algo, sabe? Observe ao seu redor. Às vezes você nem tá observando, mas Deus chama atenção com alguma coisa e você nem percebe que é Deus. Você acha que você notou e você não faz nada e às vezes o Deus
te mostrou algo, aquela pessoa tá com uma calça curta, ajuda ela. E você faz assim, mas eu não posso agora. Tudo que você plantar no reino de Deus, na vida de pessoas, Deus não deve nada para ninguém, é como se você fizesse para Ele. Você vai ser recompensado, mas não faça por causa disso. Faça porque esse é o dever, o nosso dever como cristãos. Sabe? Ter empatia, olhar para o próximo e não esperar que ele te peça ajuda, mas oferecer a sua vida, sabe? Jesus ofereceu a vida dele, ele deu a vida dele. O mínimo que nós precisamos e devemos fazer é dar a nossa vida de volta. E ele nem pede que a gente dê a nossa vida da maneira que ele deu. A gente acaba fazendo muito menos. Ele ainda, com tudo isso que nós fazemos, para o Senhor em oferta de gratidão, é pelo que ele já fez. E nem se compara, porque ele nos dá vida abundante, ele cuida de nós, ele caminha conosco, ele faz a gente crescer, amadurecer, desfrutar dessa terra. Então reparta com as pessoas ao seu lado, não só os seus recursos financeiros, mas reparta o que você tem. A Bíblia fala sobre repartir o seu pão, tá lá em Provérbios, eu não lembro agora o texto, mas não é repartir, não é dar o que sobra, é repartir o seu pão. É como se literalmente você tivesse um pão e você vê alguém com fome, você corta e dá um pedaço, sabe? É isso sobre roupa. Tá alguém precisando, você não pode comprar? Tira alguma coisa do seu guarda-roupa, mesmo que você tenha pouco. O Senhor vai te recompensar. E se você em algum momento precisar, Deus vai preparar alguém para te ajudar naquilo que você precisa. Tudo que você passar de necessidade, o Senhor vai suprir. Mas deixe-se ser usado por Deus. E vai chegar um momento que você vai ter em abundância, os seus celeiros serão fartos. Mas não retenha agora. Deixa Deus usar a sua vida, deixa Deus usar o que você tem, sabe? Que Deus possa confiar em você e em mim, que Deus possa usar a nossa vida, que nós possamos ser mordomos do que temos. E deixa Deus usar o que a gente tem, sabe? Senhor, tá tudo à sua disposição. Tem alguém que precisa? Então fala o que eu posso fazer. Talvez sim uma roupa, uma comida, mas quem sabe é só ouvido. Alguém precisa só desabafar, chorar de um colo. Talvez alguém precise de uma palavra e você carrega essa palavra porque você tem comunhão com o Senhor, com as Escrituras. E aquela pessoa não tem. Ela não tem de onde tirar alimento espiritual. Então se deixe ser a voz de Deus na vida de alguém. Se deixe ser as mãos do Senhor que vai alcançar alguém. Amém? Eu queria trazer esse testemunho para você refletir, porque isso me causa um pouco de dor, de pensar, não nos outros, mas em mim mesma, que muitas vezes a gente passa e não percebe o outro. E quantas vezes Deus nos permite passar dificuldades, passar problemas, para nos despertar para perceber o outro. Coisas que nós vivemos, depois a gente vê o outro vivendo e a gente sabe o que fazer para ajudar. Algumas vezes não, às vezes Deus faz tudo isso na gente, a gente ainda não aprende. Mas que nós possamos hoje começar a estar atentos àquilo que nós passamos em Deus, aquilo que Deus nos permitiu viver, para a gente poder cuidar do outro, sabe? Para poder usar aquilo a favor do outro, porque você sabe o que o outro está sentindo a partir do momento que você viveu tal situação. Então, que Deus nos traga hoje essa revelação, sabe? Essa empatia, um coração misericordioso, um coração que ama, um coração, sabe, que está disposto a servir, porque nós vamos ter que fazer o que Jesus fez, ele serviu. E que nós sejamos essas pessoas que vão servir também, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que Deus seja exaltado. Pense, já pensou? Eu não sei, porque nem tudo a gente vai saber o fruto que deu. Ah, mas vai ter frutos. E eu creio que aquele rapaz que estava lá sentado, quem sabe chorando, pedindo para Deus uma comida. Se ele fez isso, quem sabe, quando a gente saiu dali, ele orou e agradeceu e glorificou a Deus. E aquilo tocou o coração dele, fez ele ter mais fé. Quem sabe, aquele prato de comida que ele recebeu fez ele entender que Deus estava olhando para ele. Que por mais que parecia que estava tudo perdido, que Deus estava olhando para ele, que Deus estava cuidando dele. Sabe? Então não questione algumas atitudes que Deus pede para você ter. Só faz, mesmo que seja simples. E também, se for grande, faça, obedeça. Mesmo que você nunca veja os frutos, creia que vai ter frutos. Talvez não na sua vida agora, mas você vai colher. Mas aquilo vai gerar fruto na vida do outro. Você também vai colher. Mas você já pensou se isso era algo que aquele rapaz precisava para tomar uma decisão na vida? Não prato de comida, mas entender que Deus estava ouvindo ele. Isso é muito forte. Que Deus abençoe a sua vida. Envia para as pessoas que Deus topou colocar no seu coração. Se inscreve aí no canal.
Aqui eu tô sempre compartilhando coisas que eu aprendi com Jesus no dia a dia, na vida cotidiana, mas especialmente o que eu aprendi com a palavra de Deus, porque ela é poderosa, poderosa, maravilhosa. Que Deus abençoe a sua vida, que você seja edificado por essa palavra.